Bora, bora, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É o professor Felipe aqui, novamente fazendo uma revisão para a prova paulista de vocês. Vocês sabem que eu faço isso totalmente independente, porque eu gosto e quero ajudar vocês em algumas coisas. Vamos lá, eu vou fazendo na pancada, vou puxar todos os tópicos que nós trabalhamos até ali a aula 14, mais ou menos, para irmos bem na prova paulista. Beleza? Assim sendo, eu preciso retomar um negócio com vocês que vocês precisam ter em mente e vou retomar o conteúdo. O primeiro de tudo é, o nosso tema, ele é pós Primeira Guerra Mundial. Beleza? Se o tema é história geral pós Primeira Guerra Mundial, nós precisamos ter em mente que a Europa está devastada, destruída, ok? Uma colcha de retalhos. Além disso, principalmente para os países derrotados, existe um acordo que os impede de uma série de coisas. O principal deles, a Alemanha, o chamado Tratado de Versalhes, que gera uma série de sentimentos, como o sentimento de revanche, de querer vinganças após a Primeira Guerra. Beleza? Isso é importante vocês guardarem. Para quem não se lembra, o Tratado de Versalhes coloca proibições sobre compra de armas, proibido limitações no exército, nas indústrias, proibições de quantidade de compra de carvão, dívidas, que deixa os países derrotados, como a Alemanha, principalmente, muito defasados com relação à guerra. Beleza? Isso é importante vocês lembrarem. O tema que nós vamos estudar, nós vamos chamar de entre guerras, porque ele fica entre as Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, nós vamos estudar o chamado Entre Guerras. E três tópicos que são importantes para nós sabermos dele. Primeiro de tudo, a continuação da Revolução Russa e o surgimento da União Soviética e o chamado Stalinismo. O segundo tópico que é importante, a crise de 1929 nos Estados Unidos e em todo o planeta. E, por fim, o surgimento dos regimes nazi-fascistas, o fascismo e o totalitarismo ali presentes na Europa. Beleza? Esses são os três tópicos que nós vamos ver nesse momento. Depois eu vou falar também da Segunda Guerra Mundial. O que vocês precisam saber do período entre guerras? A Europa, como eu falei, está destruída, ela está defasada, ela está quebrada, com dívidas, e ela tem uma crise no capitalismo. Esse capitalismo ele está em crise, porque a crise de 29 afeta primeiro os Estados Unidos, depois pega a Europa. E dentro desse ambiente de crise, existe muito medo do comunismo soviético que tinha sido implantado com a Revolução Russa. A chamada burguesia, a elite, como eu citei em sala de aula, ela tem esse receio de perder seus bens, de perder seu espaço na política, por um regime que os coloca como igualitários e perde todos os privilégios de sua classe. E a solução adotada pelos principais países ali da Europa, como Alemanha, Portugal, e Espanha e Itália, vão ser um regime oposto ao regime comunista, que são os regimes fascistas. Beleza? Isso é importante vocês saberem. E a junção desses três eventos gera a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então vamos lá. Se vocês guardarem isso, tiverem essa dica na cabeça de vocês, muita coisa já vai ser solucionada para dentro dessa prova. Tá? Então, esse período entre guerras é um período de insegurança e instabilidade, marcado por crises no capitalismo, comunismo crescendo, e a resposta imediata ao crescimento do comunismo é o regime fascista. Ok? O primeiro tópico que eu vou retomar com vocês é a Revolução Russa, a União Soviética e o Stalinismo. Esse é um tópico longo, tem um monte de reviravoltas, pode ser que caiam perguntas em vários aspectos, e eu queria que vocês ficassem atentos, de boa? Eu vou apagar aqui para a gente continuar. Vou falar para vocês da Revolução Russa, beleza? Que acontece em 1917. Para entendermos como que nós temos a implementação do comunismo na Rússia, nós precisamos saber o que tinha nela antes. A Rússia vivia sob um regime chamado czarismo, o governo do czar, que no caso na época era Nicolau II. Como que era esse czarismo? Czarismo é um governo de um rei absolutista, um rei monárquico ali, aos moldes do feudalismo, com uma sociedade
agrícola, que tentou se implementar uma industrialização ali por volta dos anos de 1880, mas é uma população agrícola, uma sociedade muito desigual, porque existe a presença de nobres e de privilegiados, uma sociedade que tem um apoio da religião para o controle social e também uma sociedade marcada por uma forte presença de pobreza, ok? Uma sociedade pobre, desigual, cujo um rei hereditário comanda todo o poder, certo? E esse rei, ele era com aquilo que nós vamos chamar de um rei autoritário, porque as medidas que ele tomava não eram medidas populares, ou seja, a população nem sempre era beneficiada. E ele mais se preocupava com os interesses econômicos e menosprezava as necessidades da população. Não é? Vou citar alguns exemplos para vocês dessas atitudes, como a guerra russo-japonesa, ali por volta do início do século XX, com uma derrota russa por conta da falta de tecnologia, falta de preparo do exército e uma superioridade tecnológica japonesa que agrava mais essa crise que a Rússia passava ali no início do século XX, né, por volta dos anos 1905, 1906. Além disso, fortes impostos, pesados impostos em cima da população, que deixavam essa população ainda mais à margem da miséria. E o pior, todas as vezes que a população russa tentava se organizar, existia forte repressão. A exemplo disso, posso citar o caso do Domingo Sangrento, que aconteceu em 1905. Um protesto pacífico que acabou gerando uma série de mortes próximo ao Palácio do Imperador. Só que o Domingo Sangrento foi um evento assim de mudança na visão que esse império tinha. Uma série de greves e revoltas explodiram. Navios, como por exemplo o encoraçado Potemkin, dentro da guerra russo-japonesa, se revoltam. Uma série de rebeliões, situação de instabilidade, o czar cria a Duma, um conselho onde o rei iria ouvir a população. Porém, tudo isso acaba ficando no papel. Na prática, isso de fato não acontece. E outro exemplo de insatisfação é a presença daquilo que nós chamaremos de sovietes. Esses sovietes são um grupo também de conselheiros que tinham uma forte oposição ao governo do czar, beleza? E também a existência de um partido político revolucionário, POSDR. Esse partido político ele era dividido em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram radicais, queriam a implementação do comunismo de uma forma imediata, enquanto que os mencheviques eles eram graduais, porque ali existia uma grande presença das pessoas mais ricas que temiam perder seus benefícios. Então, esse governo era muito instável. E soma-se a isso também a presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Outro elemento de desagrado é a presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? A Revolução Russa acontece, então, dentro desse cenário. E ela acontece em 1917. Em 1917, nós vamos ter aquilo que nós chamaremos de Revolução Russa. E ela é dividida em três etapas. A primeira delas, a Revolução de Fevereiro de 1917, que foi uma disputa entre bolcheviques, aliados aos mencheviques, contra o czar. Com esse governo caído, os mencheviques, eles assumem o poder. Eles assumem o poder, certo? Deixando os bolcheviques de lado. Isso faz com que o líder deles, Lenin, crie um documento chamado Teses de Abril, um documento bolchevique, que basicamente pede por pão, paz e terra, certo? Essa é a primeira fase da Revolução Russa. A segunda fase é chamada de Revolução de Outubro.
outubro de 1917. Essa é uma revolução entre bolcheviques insatisfeitos com os rumos que tinha tomado a revolução e mencheviques no poder, mais algumas tropas ali imperiais ainda. Quem ganha? Os bolcheviques assumem o poder, implementando um regime de um governo socialista ali dentro da Rússia com a ditadura do proletariado. E gera a terceira fase dessa revolução, essa é a mais longa, que é a chamada Guerra Civil Russa, que vai de 1917 até o ano de 1921, que nós temos a disputa do Exército Vermelho, o exército do Partido Comunista, contra o chamado Exército Branco, o exército monarquista. Nesses 4, 5 anos de luta, quem acaba por ser vitorioso, o Exército Vermelho, consolidando ali a implementação da União Soviética. Beleza? Então a Revolução Russa é um processo de retirada do czarismo do poder na Rússia e implementação do regime socialista ali, migrando para o comunismo. É dividido em 3 etapas, certo? Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. A Rússia, pós-revolução, ela, obviamente, após uma série de conflitos, ela sai da Primeira Guerra. Além de sair da Primeira Guerra, ela está economicamente arrasada. O líder Lenin tem que tomar algumas atitudes, como, por exemplo, uma que é chamada de NEP. Ele pega ideias do capitalismo e implementa dentro da Rússia. Ele também, durante a guerra, ele coloca o comunismo de guerra, enfim, uma série de medidas são adotadas. Porém, no ano de 1922, é consolidado a União Soviética, em 1922, implementada a União Soviética, com a união, se não me engano, de 15 países dentro desse conglomerado aí. E a intenção dela era levar a revolução para o mundo, certo? Outros focos, outros casos vão acontecer, outras tentativas de implementação do comunismo vai ser feito em várias regiões do mundo, como, por exemplo, Alemanha, Brasil. Então, a consolidação da União Soviética gera exemplos que o mundo passa a tentar seguir. E, basicamente, o governo soviético é marcado por uma forte propaganda do regime para implementá-lo, né, para estabilizá-lo, uma forte industrialização do país e, além disso, um forte controle do Estado perante a população, perante a economia, enfim, o Partido Único Comunista, né, o Partido Comunista Soviético, comandava tudo e todos. E o ápice da União Soviética é feito pelo governo de Joseph Stalin. Stalin assume a Rússia após a morte do Lenin, né? E Lenin deixa um vazio que tem uma disputa entre 2 pessoas, o líder do Exército Vermelho, Trotsky, que quer a ideia da revolução permanente, enquanto Stalin, que é o apoiado pelo partido, ele quer a consolidação da União Soviética como um Estado forte, implementação em outras áreas do planeta somente na posterioridade. Stalin assume o poder, existe uma forte perseguição à oposição nessa época, com o próprio Trotsky vindo a ser perseguido e morto, e outros casos também de perseguição. Porém, a União Soviética está forte, consolidada no mundo, e ela ameaça toda a Europa, como nós já vimos. Beleza? Já passei aqui pelo caso da Revolução Russa. Retornando ao slide, eu apaguei, então não vou ter como retornar. Nós tínhamos 3 casos que nós precisamos falar aqui, o chamado Entre Guerras. A Revolução Russa, que já foi falado. Nós temos a crise de 1929 e o nazifascismo, certo? Vou falar para vocês um pouco do nazifascismo, da crise de 1929 agora. É importante citar que na crise de 29, que na crise de 1929, ela acontece nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra, lembrando que os Estados Unidos entram só em 1917, mais ou menos na mesma época que a Rússia sai da guerra. Até então, esses Estados Unidos estão no momento de euforia, é chamado de loucos anos
de 1920. Por quê? É uma época de muito consumo por meio de um negócio chamado American Way of Life, uma sociedade de classe média branca, muito consumidora dos bens de consumo. Uma série de produtos novos estava aparecendo, máquina de lavar roupa, rádio, TV, vários modelos de carro estavam aparecendo. Então, os Estados Unidos estavam com a sua economia muito aquecida, porque vendeu muito produto para a guerra, né? Muitos produtos eram enviados para a guerra. Muitos produtos eles eram enviados direto para o campo de batalha, desde armas até remédios. Além disso, os Estados Unidos era credor da guerra, ou seja, emprestava dinheiro para os países que estavam no conflito, ok? Isso é importante vocês saberem. Vale citar também que é uma época, gente, de questões sociais muito interessantes de nós analisarmos. Questões sociais muito importantes para analisarmos. Por exemplo, essas questões sociais são divididas em duas. A primeira delas que eu posso citar para vocês é a implementação de uma lei seca na tentativa de proibição do álcool nos Estados Unidos. E em segundo tópico, eu posso falar para vocês de uma sociedade que é marcada por uma diferença social muito forte, que é a busca por direitos civis. As mulheres estão conquistando seu espaço no mercado de trabalho, buscam voto. Além disso, existe também uma questão social muito forte pregada pela separação entre brancos e negros, né, com a Ku Klux Klan nativa. Beleza? Vou dar uma pausa aqui, que tem gente batendo na porta, vou ver o que é e eu já retorno. Só um momento. Foi mal, pessoal. Então, estava procurando um lugar novo aqui, deu tudo certo. Eu estava falando sobre os loucos anos 20 nos Estados Unidos, cuja época era de muita prosperidade, mas também era uma época conservadora, como, por exemplo, a separação entre brancos e negros, mulheres vistas como os inferiores, sem contar também que existiam leis proibicionistas, como a lei seca, que era proibido o consumo de álcool, só que foi um fracasso, e o surgimento da Ku Klux Klan. Assim sendo, eu preciso falar para vocês que no ano de 1929 acontece uma crise financeira, né? Ou se não, é chamado de quebra da Bolsa de Valores de Nova York ou Grande Depressão. Foi um efeito cascata, onde os bancos faliram, com os bancos falindo, as empresas faliram, o campo faliu também e gerou uma massa de desempregados e pobreza social muito forte, muito grande lá nos Estados Unidos. Essa crise gera uma série de questões sociais, como a pobreza, a miséria, deslocamento das pessoas. E de primeiro momento, os Estados Unidos, o que ele tenta fazer? Pede para os seus países que tinham dívidas com ele cobrar, pagarem essas dívidas, né? Então, a crise ela sai dos Estados Unidos e engloba o planeta, não afetando, por exemplo, só a União Soviética, que isso fortalece mais esse medo do comunismo. E como os Estados Unidos saem da crise de 29 com um plano chamado New Deal, ou Estado de Bem-Estar Social, onde o governo ele investe na população, dando benefícios e trabalho para essa população em grandes obras públicas. Beleza? Então já falamos sobre a Revolução Russa e a crise de 29. Falta um terceiro tópico naquilo que nós chamamos de entre guerras, que é a Revolução Russa, a crise de 1929, agora falta o nazifascismo, tá certo? Lembrando que todos esses elementos geram a Segunda Guerra Mundial. Vamos para o terceiro tópico, nazifascismo. Nazifascismo. Vou falar primeiro do caso da Itália, beleza? Com o fascismo italiano. Perfeito?
Primeiro, quais são as características do fascismo? Militarização, ou seja, um governo voltado à militarização da população, que a população se tornasse militarizada. Segundo tópico, o líder carismático, a figura de líderes que são vistos como salvadores e tudo mais. O ultranacionalismo, esse amor exacerbado, esse amor exagerado pelo país. O sentimento antiliberal, né, anti o capitalismo dos países que venceram a Primeira Guerra Mundial e criaram uma série de proibições aos países, e principalmente o anticomunismo. O anticomunismo. Vale citar que esses regimes fascistas, eles investem muito em propaganda, em controle da população, repressão e censura. Beleza? Isso vocês precisam saber. São governos de forma autoritárias, certo? E ele surge primeiro e principalmente na Itália. De boa? Vamos lá aqui. Então, o caso italiano após a vitória mutilada. De boa? A Itália, na Primeira Guerra, ela tem aquilo que os historiadores chamaram de vitória mutilada. Por que vitória mutilada? Porque ela ganhou, porque ela mudou de lado, só que isso não trouxe nenhum benefício para ela, nenhuma promessa foi cumprida. Então, a Itália está em uma época de crise. Lembra? Entre guerras, crise. E essa crise é chamada pelos historiadores de 2 anos vermelhos. Por que 2 anos vermelhos? 2 anos marcados por crises, marcado por greves, por pobreza, por agitação popular, por insegurança. E a União Soviética está ali, ó, está emanando aquela cultura de que, ó, o comunismo pode mudar as coisas no seu país. Para que isso não acontecesse, pessoal, esses manifestantes se organizaram, alguns manifestantes mais conservadores se organizaram, principalmente ex-combatentes da Primeira Guerra, eles se organizam liderados por um cara chamado Benito Mussolini. Então, Mussolini organiza aquilo que é chamado de fácil de combatimento. Esse fácil de combatimento é literalmente uma célula para combater o surgimento do comunismo na Itália, certo? E esse grupo tem um membro armado, que é os chamados Camisas Negras. E no ano de 1922, antes mesmo eles se organizam num partido político que vai ganhando muita proporção na Itália, e em 1922 acontece um evento chamado de Marcha sobre Roma, onde esses camisas negras liderados por Mussolini chegam marchando até o palácio do rei, e o rei simplesmente entrega o poder, entrega o cargo para Mussolini. Então ele é aclamado pelo próprio rei da Itália para colocar uma forma política que coloca um partido único, persegue a oposição, coloca censura. Esse partido único ele dita os moldes da população, ok? Então, de certo modo, o fascismo é uma resposta conservadora das elites ao surgimento do comunismo. E o que é importante falar? Que o fascismo é a resposta conservadora ao comunismo. E ele, por ser uma resposta conservadora ao comunismo, ele vira modelo que é seguido por Itália, né, como foi falado, por Portugal, mas também por Espanha e Alemanha, os dois casos que nós vamos falar aqui. Na Espanha, eu preciso citar para vocês a Guerra Civil Espanhola, que foi um conflito que durou cerca de 3 anos e teve uma forte presença da influência da União Soviética de um lado e da Alemanha nazista de outro lado, a ponto de bombardearem a cidade de Guernica, né, surgindo o quadro do mesmo nome do pintor Pablo Picasso. Como que aconteceu a Guerra Civil Espanhola? O rei, não sabendo o que fazer com a crise de 29 que abalou o país, abre eleições. Um grupo de republicanos que tem mais ideias voltadas ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo, aquelas ideias chamadas de esquerda, vence as eleições. Só que um general que representa toda uma classe conservadora não aceita e pega em armas para combater essa população mesmo.
ok? E isso demonstra para o mundo duas coisas. Primeiro, que a Alemanha nazista desrespeitou o Tratado de Versalhes, mas por ela estar combatendo o comunismo, nada ia ser feito, não é? E segundo, a Alemanha nazista, ela já tem um exército muito forte, beleza? Então o mundo já olha a Alemanha não mais como um coitado pós-Tratado de Versalhes, mas sim como um país que está forte, é uma potência já e é uma resposta direta ao comunismo. Beleza? Então já citamos aí o caso da Espanha. Vou citar o caso do nazismo agora, que eu só deixo eu apagar. Nazismo. O nazismo, pessoal, ele é um fascismo totalitário, ou seja, ele é além do fascismo. Por quê? Porque ele tem mais ideias, como por exemplo a presença do Estado totalmente na vida das pessoas. Outras características que o nazismo vai ter, ele prega a ideia da eugenia, da limpeza racial, com o arianismo em voga, né? A ideia do alemão ariano na superioridade da população. Outra coisa, ele prega o antissemitismo, ou seja, o ódio às populações judaicas. Ele, por fim, ele vai pregar o apoio à juventude, né? É a juventude que vai tornar a Alemanha forte por conta da forte propaganda feita sobre ela, principalmente com sua militarização, e também a Alemanha se apoiava na ideia de um espaço vital. Ela queria retomar seus territórios ao mesmo tamanho, aproximadamente, daquilo que era necessário para o pan-germanismo alemão, né? Ou seja, para que a Alemanha fosse grande, né? Fosse a Alemanha Uber, que eles falavam. Então, as ideias do nazismo basicamente são essas, estão presentes num livro chamado Mein Kampf, né, de Hitler, certo? Esse livro, ele prega todas as ideias básicas e como que a Alemanha adere ao nazismo, né? Vale citar uma coisa, ela é a grande derrotada da Primeira Guerra, né? O Tratado de Versalhes é feito para acabar com a Alemanha. Assim sendo, existe um forte espírito de revanche dentro da guerra, beleza? E esse espírito de revanche, pessoal, faz com que Hitler ganhe oportunidades. Ali, por volta do ano de 1934, ele é convidado a assumir a presidência do país após a morte do primeiro-ministro, né? Mas mesmo assim, o partido nazista ele já existia antes do Hitler, tinha ideias diferentes, só que com o discurso do Hitler, ele se modela aos moldes daquilo que ele quer dentro da presença do Mein Kampf. E aí uma série de políticas de perseguição ao judeu acontece, e tudo mais. E vale citar que no ano de 1936 é criado um eixo Roma-Berlim, ou seja, um eixo Itália e Alemanha. E nesse eixo eles buscam conquistar territórios. A Alemanha e a Itália expandem suas fronteiras. Logo em seguida, esse eixo ele passa a ter outro país ali presente, né? O Japão, que tem uma política também semelhante, também era vista como inferior dentro do final da Primeira Guerra. Então, ó, olha que beleza. Eu vou ensinar um negócio para vocês não esquecerem. Na Segunda Guerra Mundial, foi um conflito entre aliados e o eixo. O eixo, para vocês não guardarem, para vocês decorarem, lembrem desse nome, Roberto. Roma, Berlim e Tóquio, beleza? O eixo Roberto contra os aliados. Quem que eram os aliados? Basicamente, Inglaterra e França. Tranquilo? Tanto é que dentro desse eixo, no ano de 1939, é assinado um acordo entre Alemanha e União Soviética pela Polônia. Países que eram rivais fazem um acordo para a invasão da Polônia. E quando a Alemanha invade, é o início da Segunda Guerra Mundial. Louco isso, né? A Alemanha cresce na ideia de que tem que combater o comunismo,
no final acaba se aliando a ele. Só que essa aliança, todo mundo sabe que ela é falsa. Tanto é que tem uma série de charges, e provavelmente, se isso cair numa questão, vai ter uma charge entre Hitler e Stalin se abraçando, um dando facada no outro. Beleza? Isso é importante notar. Eles fazem uma aliança, mas eles são rivais, eles se rivalizam entre si. E aí nós vamos para o nosso último tópico dessa aula, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Ok? Esse daqui passei como atividade para vocês. A Segunda Guerra Mundial, ela tem seu início com a invasão da Polônia por Hitler. Beleza? Os países aliados declaram guerra ao eixo, certo? Ou seja, Inglaterra mais França declaram guerra ao eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha, Japão. Beleza? Só que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, no ano de 1941, a União Soviética é invadida pela Alemanha e ela entra do lado aliado. E os Estados Unidos é atacado pelo Japão e eles entram pelos aliados. Então, basicamente, a guerra é composta pelo eixo, que é Japão, Alemanha nazista e Itália fascista, contra aliados, Inglaterra, França e, a partir de 1941, Estados Unidos e União Soviética. Ok? Beleza? É aquela ideia do inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Certo? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética são atacados e entram do lado dos aliados contra esse eixo. Perfeito? O que vocês precisam saber? Que a Segunda Guerra ela tem dois momentos diferentes. O primeiro deles, o avanço do eixo, conquistando quase toda a Europa, e o segundo deles, após a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, o recuo do eixo e o avanço aliado. Aqui acontece uma série de batalhas importantes, como a Batalha de Stalingrado, que é quando a Alemanha começa a perder dentro do território russo e começa a ter uma reviravolta. Temos também aqui a queda de Mussolini pela própria população, e a Alemanha é forçada a invadir seu território, a tomar o território alemão, italiano ali para controlar. Também tem o dia D, que foi comemorado esses dias aí, que é o dia D, o dia da retomada da França pelos aliados, né, com a forte presença dos Estados Unidos. E, após isso, os Estados Unidos têm uma série de vitórias no Oceano Pacífico contra o Japão, o que culmina na explosão de duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Vou gastar um tempinho aqui com vocês. O primeiro país que perde do eixo é a Itália. O segundo país é a Alemanha, em 1944. A Rússia, né, soviética, a União Soviética, invade Berlim e Hitler se mata. Só que a guerra continua com o Japão. Estados Unidos e Japão continuam na guerra. E é uma guerra intensa dentro do Oceano Pacífico que culmina na explosão dessas bombas aí. Beleza? Então, o resumo da Segunda Guerra Mundial que é cobrado é isso. Em sala nós vamos ver com aquela aula bem mais dinâmica, como eu tinha falado para vocês. E o que acontece com o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial? Pessoal, pós-Segunda Guerra Mundial, vocês já devem ter visto alguma coisa na aula de geografia. A Alemanha é dividida basicamente em duas para que não aconteça o nazismo de novo. De um lado, soviético, do outro lado, os outros países aliados, só que principalmente Estados Unidos. Segundo, o mundo começa a se tornar bipolar, porque União Soviética e Estados Unidos têm interesses econômicos, políticos, sociais, culturais totalmente diferentes. Eles rivalizam no planeta naquilo que nós vamos chamar mais para frente de Guerra Fria. É criado a ONU, pessoal, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que quer trazer paz e segurança para o planeta Terra por meio de debates, beleza? Vale citar que a Europa está destruída após duas guerras e União Soviética e Estados Unidos vão buscar esse território europeu com influência cultural, né? Matéria que nós vamos chamar isso de Guerra Fria. Além disso, há o julgamento do Holocausto. O que é isso?
O Holocausto foi o extermínio em massa da população judaica que aconteceu no momento em que a Alemanha vê que está perdendo a guerra. O ódio contra o judeu ele aumenta, ele é usado como válvula de escape. Então a Alemanha faz aquilo que é chamado de solução final, levando os judeus para os campos de extermínio, campos de trabalho forçado, e aí gerando a morte de 6 a 10 milhões de pessoas, me falha o número agora. Eu preciso citar uma outra coisa que eu esqueci aqui. Dentro da ONU é criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? E uma outra coisa, os judeus têm seu pedido atendido. Desde os tempos bíblicos, os judeus pedem pela retomada do Estado de Israel. E o país Israel é criado para receber essa população judaica, mas gera problemas até hoje. E por fim, nós temos aí a descolonização da África. Beleza? A África finalmente está se libertando do jugo dominatório que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E qualquer dúvida, contem comigo. Beleza? Valeu. Vou tentar gravar mais vídeos para hoje e publicar para vocês. Tranquilo? Um forte abraço, muito obrigado e é nóis.